De Jó, no capítulo de número 42. Jó 42. Jó 42. Eu convido a igreja já para ficar em pé. Jó 42, porque o Senhor vai falar conosco nas Escrituras. Jó 42, de 1 a 6. Está na Bíblia, irmão. Pode ir com fé. Se tiver dificuldade, se tiver alguém rapidinho do seu lado, ajuda aí. Nessa época de celular, a gente fica olhando Bíblia em celular, depois fica ruim para achar na Bíblia. Né? A gente destreina. Jó 42, de 1 a 6. Todo mundo achou? Amém? Vamos ler esse texto da palavra do Senhor? Esteja muito atento. Eu vou começar no versículo 1 e toda a igreja vai ler comigo o 5 e o 6. Jó 42, de 1 a 6. Assim diz a palavra do Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Todos comigo? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo. Vamos ler de novo esses dois versículos? Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Feche seus olhos, nós vamos falar com o Senhor uma vez mais, clamando a sua bênção sobre nós. Pai, nós não somos os donos da nossa vida. Ó Deus, nós não somos, ó Deus, ó Pai, quem tem o controle da história nas mãos, Pai, quem domina sobre tudo, quem governa, quem tem todo o poder é o Senhor. E nós queremos dizer para o Senhor nessa manhã que, como disse o salmista, somente em Ti a nossa alma espera. Às vezes silenciosa, às vezes, Deus, ó Pai, gemendo, mas confiando que Tu estás no trono. Que nada foge ao conselho da Tua vontade. E que até aquelas coisas que não nos agradam, ó Deus, e não saem conforme os nossos planos, Deus, ó Pai, ainda assim nelas o Senhor se glorifica. Ó Deus, então nós nos humilhamos diante do Senhor nessa manhã. Nós queremos dizer para o Senhor nessa manhã que nós estamos totalmente vazios de justiça própria. Nós queremos dizer para o Senhor nessa manhã, ó Deus, que a nossa confiança está posta única e exclusivamente no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Então, Deus Pai, nessa manhã nós pedimos que o Deus Espírito Santo, já que confiamos em Ti por intermédio do Deus Filho, que o Deus Espírito Santo continue a conduzir tudo que será feito aqui. Não só no culto, nesta assembleia, na escola, mas também nos cultos vespertinos e em todos os dias da Tua igreja. Senhor, nós queremos confessar o total senhorio de Jesus sobre esta igreja. Essa igreja não é minha, não é do conselho, não é dos membros também, ela é do Senhor Jesus. E nós pedimos que o Senhor continue conduzindo-a para a glória e honra do nome do Senhor. Que hoje nós percebamos a presença graciosa do Espírito aqui, conduzindo tudo, Deus. E, ó Deus, que Ele aqueça os nossos corações e que nós o vejamos dirigir a Tua igreja para a glória e honra do nome do Senhor. Nós Te adoramos, fala a nossa alma, Senhor. Nós precisamos que nos alimentes nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, queridos. Queridos irmãos e irmãs, todo esse tempo, amados amigos e irmãos, que inclusive motiva a assembleia que nós vamos fazer hoje de manhã, tem sido um tempo de grande desafio, tem sido um tempo de orações de madrugada, tem sido um tempo de choro e de lágrimas, tem sido um tempo de pedir a direção do Senhor para a nossa vida, para a nossa igreja. No meio desse tempo de lutas e desafios,
Como não chorar com os desafios que os irmãos da igreja enfrentam? Alguns que tropeçam e caem em pecado e se arrependem, outros que muitas vezes permanecem com o coração endurecido, outros que são acometidos de enfermidade e até separações repentinas nas quais o Senhor chama para si pessoas que amamos. E no meio de tudo isso, a gente ainda vive a alegria da fé, a alegria da vida cristã de maneira abençoadíssima. Irmãos, é um grande desafio. Essa semana, especialmente, foi muito desafiadora para o meu coração. E a gente teve uma reunião no conselho na quarta-feira que a irmã citou esse texto que eu estou pregando hoje, e Deus falou comigo. E é que era esse texto que tinha que pregar. Porque no meio de tanta luta, eu vou contar uma para vocês. Na quinta-feira eu estava no conselho antes do discipulado, e quem conheceu o ano passado esteve aqui, o reverendo Reginaldo, no fim do ano, lá em casa. Ele é tio da minha esposa, mas é irmão de criação. Ela chamava a avó dela de mãe, foi criada pela avó. Reginaldo se casou com Isabel, lá em Macapá, alguns anos atrás, uma mulher muito piedosa, mas era divorciada e tinha 2 filhas. E Isabel passou, amados irmãos, 3 anos lutando contra um câncer de maneira estoica. E nós orando e chorando, e o Deus eterno não quis curar. Resultado, ela foi levada, a família sofreu demais, as 2 filhas sofreram muito, nos visitaram aqui em casa em dezembro. E a filha mais nova dela, a Eve para nós, Evelyn do nosso coração, está com 24 anos, está programada para se casar no ano que vem com meu sobrinho, o Gabriel, filho do irmão da Cleusa, né, um jovem rapaz inteligente, como muitos dos daqui, formado em Direito no Mackenzie, lá em São Paulo. E aí, então, essa semana, a gente recebe a notícia, irmãos, que a Eve, cuja mãe morreu de câncer o ano passado, está com câncer no útero e no ovário. Eu estou sentado na mesa ali do conselho para começar o discipulado e as lágrimas sobem aos olhos. E eu lembrei da citação que a irmã tinha feito na reunião do conselho na quarta, porque o conselho tem se reunido bastante. Então, irmãos, eu lembrei que, ainda que a gente sofra e gema, Deus não perdeu o controle de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Esse livro traz essa mensagem maravilhosa para abençoar o nosso coração. Eu não sei se você sabe, mas Jó é um dos livros mais antigos da Bíblia. É provavelmente da mesma época de Gênesis ou até anterior. Jó não foi escrito por Jó, mas foi escrito por um profeta ou escriba do povo da aliança, porque ele se refere a Deus no livro como Yahvé, o Deus do pacto, o Deus da aliança. E se você se lembra bem, o livro começa dizendo que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Certo? Era um homem que orava pelos seus filhos e sacrificava para que Deus perdoasse os pecados deles. Era o homem mais rico do Oriente, era um homem que temia a Deus. E a Bíblia nos conta que, certa feita, Satanás estava andando na terra e passeando por ela, e os anjos vieram se encontrar com o Senhor, e Satanás veio no meio. E aí, irmãos, Deus dá uma lição maravilhosa. Tem gente na igreja que diz, eu não converso com fulano. Até Deus fala com Satanás. Né? Deus vira para ele e fala assim, ô Satanás, de onde você vem, rapaz? E ele fala, Senhor, estou andando na terra e estou dando uma volta por ela. Satanás é o turista por excelência, não é verdade? Ele passeia e fica olhando a vida de todo mundo, né? Olhando o que você está fazendo. E o Senhor virou para ele, observaste meu servo Jó? Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Aí Satanás, Deus, ele só é assim porque o Senhor o cercou com servo, o Senhor botou uma cerca ao redor dele, tem feito dele o homem mais rico da terra, toca nele, você vai ver, Satanás faz um desafio para Deus. Se ele não vai blasfemar na tua cara, Deus falou, pode ir, pode tomar tudo que ele tem, só não toca na vida dele. E aí, irmãos, num dia terrível, eu não vou contar em detalhes, mas Jó, que tem 11.500 animais, é o homem mais rico do Oriente, perde
tudo que tem num só dia por diversas tribulações. Fogo cai do céu, ladrões roubam o gado, há grandes problemas, amados amigos e irmãos, mas se não bastasse, pior do que tudo isso, Jó tem 10 filhos preciosos que se reúnem para fazer banquetes uns com os outros, a comunhão na casa de Jó, e aí a Bíblia diz que sopra um vento oriental que bate nos 4 cantos da casa e cai e mata os 10 filhos de Jó de uma vez. 10 de uma vez só. A Bíblia diz que Jó rapou sua cabeça, rasgou suas vestes, lançou-se em terra e chorou e disse: nu saí do ventre da minha mãe, nu para lá voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou, bendito seja o nome do... A Bíblia diz que em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Passado certo tempo, Satanás perdeu a aposta. Então ele volta, querido amigo, e Deus falou assim: está vendo, Satanás? Observaste meu servo Jó, e Deus é quem repete, irmão. Homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal. 3 vezes da boca de Deus. Deus nunca disse isso na Bíblia, nem na história, sobre ninguém. E aí Satanás virou, toca na vida dele, pele por pele, osso por osso. Deus falou assim, vai lá, encosta na vida dele, só não mata. E, de repente, num dia, Jó fica cancerígeno, amados irmãos, com pústulas, inflamações no corpo, da coronilha da cabeça até a ponta do dedão do pé. A ponto de ter que se raspar com cacos, irmãos, para sair aquela pústula, e o cheiro era horrível, e vêm os amigos dele de longe, e sentam do lado dele e choram, e a mulher dele diz para ele, uma que é uma só carne com ele, fala assim, amaldiçoa Deus e morre. Em outras palavras, Jó se mata. Acaba logo com isso. Deus está contra você. Já pensou sua mulher falar isso para você? Isso é um peso para ela. E Jó, então, irmãos, vira para ela, sua doida! Temos recebido o bem de Deus. Não vamos receber o mal também? E a Bíblia diz que em tudo isso, Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Então vêm os seus amigos de longe para consolá-lo. E eles começam bem, eles choram uma semana com Jó, sem falar nada. Tem dia que você não tem que falar nada, não. Tem dia que tem uns consoladores sem sabedoria que eles começam a falar quando você tem que calar e chorar. E eles choraram com Jó. Mas eles têm uma teologia errada, amados irmãos. Eles têm uma teologia de causa e efeito. Então, eles não conseguem entender que Deus possa provar o homem, ainda que ele seja santo. E eles passam o livro inteiro acusando Jó, jogando na cara de Jó, dizendo que Jó tem algum pecado escondido, que é um absurdo, que Deus não faria isso. E Jó, amados irmãos, que estava muito piedoso, começa a ficar irritado, começa a se defender e começa a se levantar contra eles e fica chateado. E em algumas ocasiões, no meio da sua defesa, depois de tanto sofrimento, Jó fala besteira. Jó fala, eu queria ter um encontro com o Todo-Poderoso. Eu queria argumentar com ele. Por que ele me coloca numa situação dessa? Eu não entendo. E Jó começa a reclamar e gemer na alma. Irmãos, contra Deus. E vai o livro nessa poesia de angústia, de dor, de debate, exaltando a Deus, mostrando a fraqueza do homem e o choro e a alma de Jó. No final ele o levanta, dá uma pastoreada em todo mundo. E aí, então, irmãos, mais ou menos depois de 12 anos de tanto sofrimento, sem explicação do céu, sem resposta às orações, com angústia e dor, amados amigos e irmãos, a Bíblia nos conta que Deus aparece a Jó no meio de um redemoinho. Imagina, irmão, se você visse essa situação. Isso é, amado irmão, uma teofania. É Deus tomando forma, amado irmão, de um furacão, e Deus vem no furacão, irmão, e aparece a Jó. Jó queria tanto contemplar o Todo-Poderoso, ele veio. E Deus no furacão aparece a Jó, e Deus começa a perguntar, Jó, onde é que você estava quando eu lancei os fundamentos do mundo? Quando eu estudi o céu, quando eu botei as estrelas, quando eu cuidei dos mares, onde é que você estava? E Deus começa a argumentar com Jó, mostrando que Jó não é nada, não sabe de nada, e não tem direito de exigir nada de Deus. Então Jó se humilha, irmãos, fala, Deus, eu falei besteira.
mas o Senhor quer mais, o Senhor vai com ele até, isso foi do 38 ao 40, Jó já estava humilhado, mas do 40 e do 41, Deus fala, onde é que você estava quando eu criei o cavalo de guerra? Onde é que você estava quando eu criei o hipopótamo? Ninguém o surpreende. Onde é que você estava quando eu criei o crocodilo? Vai, passa a mão dele, você não vai esquecer nunca mais. E Deus vai falando um monte de coisas a Jó, irmãos, e Deus humilha Jó, e Deus mostra para Jó que não tem que dar explicação nenhuma para Jó, que Deus é Deus e faz o que quer, e apesar de nós não sermos nada, Ele ainda cuida de nós. Então, amados amigos e irmãos, depois desse encontro, o nosso texto diz o seguinte: então respondeu Jó ao Senhor. Nós vamos olhar para Jó e vamos ver os resultados do encontro com Deus. Eu espero sinceramente que nessa manhã de culto, onde há assembleia, num dia de grande desafio para nós como igreja, que o Senhor manifeste a sua presença graciosa aqui em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Que o Senhor aqueça seu coração pelo poder do Espírito Santo. Que Jesus, que caminha no meio da igreja, os 7 candeeiros de ouro, encha seu coração. E que você tenha um encontro pessoal com Deus vivo pela fé, por meio da pregação, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. E que na sua vida se manifestem os resultados do encontro com Deus. Primeiro resultado, amados irmãos, do encontro com Deus é o seguinte: reconheça a soberania de Deus. Qual o primeiro resultado do encontro com Deus que tem que estar na minha vida e na sua? Reconheça a soberania de Deus. Eu vou ler o versículo 1, você o 2. Então respondeu Jó ao Senhor. Você. Bem sei que tudo e nenhum dos teus planos pode ser. Jó reconhece, irmãos, depois de tanta dor, depois de um grande encontro, que Deus é soberano. E ele reconhece, amados irmãos, a soberania de Deus em sua onipotência. Sabe o que é a onipotência de Deus? É o atributo de Deus pelo qual ele tem o poder e a capacidade para realizar tudo aquilo que ele quiser. Jó disse, bem sei que tudo podes. O Senhor pode. O Senhor podia ter feito um grande milagre, ter ressuscitado os filhos de Jó de uma vez só, mas Deus não quis. O Senhor podia ter mandado, sai daqui, capeta, você não vai provar Jó coisíssima nenhuma, fora daqui, eu vou proteger meu filho. Deus podia. Mas Deus também, querido amigo e irmão, podia provar a Jó, ainda que Jó não soubesse, e mostrar que as pessoas, ainda na dificuldade, ainda que tropecem, elas não deixam de amar a Deus. Irmão, preste atenção, Jó foi a prova de Deus, de que o homem pode amar a Deus por quem Deus é. E ainda que Jó tenha sofrido e tenha reclamado, Jó não perdeu a fé. Jó não deixou de ser crente. Jó não deixou de amar o Senhor. Jó é a prova viva que o homem serve a Deus, não só pelas coisas que ele recebe de Deus, mas por causa de quem Deus é e de sua graça e maravilhoso amor para conosco. Por isso Jó termina reconhecendo que Deus é soberano e pode fazer o que ele quiser, mas diz também que Deus é soberano e pode cumprir todos os seus decretos. Tudo aquilo que Deus decretou antes da fundação do mundo vai acontecer. Bem sei que tudo podes e nenhum sequer dos teus planos pode ser frustrado. É por isso que eu e você temos paz. Se você crê em Jesus, se Ele é o seu Senhor e Salvador, se Ele está no controle de tudo, você sabe que você é eleito. E a sua salvação ninguém vai tirar das mãos de Deus. E apesar que você não mereça nada, mereça o inferno. Se Deus te escolheu, Ele vai cumprir os decretos dele na sua vida. Nada do que Ele decretou vai deixar de acontecer. Então, irmãos, o texto nos ensina, reconheça a soberania de Deus. Você tem reconhecido a soberania de Deus na sua vida? É impressionante que Jesus, que é um com o Pai, naquele dia no Getsemani, reconhece a soberania de Deus. Ele está sentindo, amado irmão, o cheiro de fogo e enxofre que vem da cruz. Ele que foi um com o Pai desde a eternidade e viveu em plena alegria que nós nem conseguimos imaginar com o Pai.
agora se fez homem e está indo para a cruz receber a ira eterna do Deus eterno contra o pecado. A dor mais terrível que o homem pode ter é a total separação de Deus. E Jesus seria separado do seu Pai naquele momento, e ele sente o peso, ele sente a dor psicológica, existencial e do poder da ira de Deus, e ele está orando sozinho, seus amigos o abandonaram, ele começou a transpirar grandes gotas de sangue, e ele começa a dizer: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. É o cálice da ira de Deus. É como se Jesus vai beber a ira de Deus em si. Passa de mim esse cálice. Mas ele diz: mas que não se faça a minha vontade, sim a tua. Deus é soberano. Tudo o que ele quer, irmão, acontece. Nós, às vezes, irmãos, nos chocamos com a soberania de Deus. Quem tem perdido familiares já sabe que muitas vezes Deus leva os nossos familiares quando nós menos esperamos. Quem serve ao Senhor entende que muitas vezes Deus faz coisas na sua vida quando nós menos esperamos. Eu já contei para a igreja que eu nunca queria ir para o Chile. E Deus me levou para lá. Foi a melhor coisa que podia acontecer. Verendo, João, quando eu estava terminando meu tempo em Santiago, eu projetei para os Estados Unidos. Peguei todo o dinheiro que tinha, fui no melhor curso de inglês de Santiago do Chile. Os velhos já sabem dessa. E aí peguei ali, contratei um curso de inglês, onde você teria aula todos os dias durante um ano, mas tinha que pagar tudo à vista e não havia devolução de dinheiro. Estava lá na cláusula do contrato. Então, amados amigos e irmãos, sentei, Cleusa, nós vamos embora para os Estados Unidos. Eu vou fazer os cursos que quero, mestrado, doutorado, depois eu volto para o Brasil, ou para pastorear a igreja que Deus quer, ou até para plantar uma nova igreja, ou para lecionar. Deus é que sabe de tudo. E nós fizemos os planos, irmãos. Eu fui lá, peguei todas as minhas economias de 6 anos, paguei de uma vez só. Falei, eu sou o cara mesmo, eu sou doido, vou falar inglês. Menino, Irmãos, qual não foi minha surpresa? Nós fomos na primeira semana 3 dias, e de repente nós descobrimos que Cleuzinha estava grávida de Isabelle. E as gravidezes lá de casa sempre foram desafiadoras. A da Dani foi a mais tranquila, num certo sentido. O primeiro nós perdemos, do Davi ela ficou de repouso, e na gravidez da Isabelle, minha esposa, irmãos, teve mais de 4, mais ou menos 5 sangramentos. E no último nós chegamos do doutor, e o doutor disse assim: perdeu, já era. E aí, quando a gente estava chorando do lado, que a gente tinha perdido a nossa bebê, ele bota, irmãos, o negócio de ouvir lá, não foi o estetoscópio, pastor, foi aquela maquininha lá, eu não sei o nome. A hora que ele botou a maquininha lá, a gente, aleluia! Mas ele falou, agora ela não levanta da cama. Vai ficar pelo menos 4 meses só da cama para o banheiro, do banheiro para a cama. Tem que receber comidinha na mão. E aí, irmãos, eu era professor de 6 matérias no seminário, pastor titular de uma igreja que estava crescendo, líder da equipe de pastores brasileiros no Chile, e tinha um filho de 1 aninho, amados irmãos. Aí a crise caiu para dentro, eu não tive o que fazer, ela não podia ir, eu também não podia ir, amados irmãos. A SAF do Chile, né, o departamento de senhoras, entrou para dentro da minha casa, almoço lá em casa era todo dia dado pelas mulheres da igreja, à noite a gente só comia comida chinesa, e a Isabelle não nasceu com o olho puxadinho, né? Engraçado, foi o Davi. Mas eu ia no restaurante, comida chinesa, era comida chinesa todo dia, enroladinho de queijo, era 6 para a Cleusa, 5 para mim, era muito legal, e a gente comia bastante, irmãos, e era bom, né? A gente estava junto ali, e eu não pude mais ir no curso de inglês. Eu não tinha como, porque o tempo que tinha para ir era para cuidar do meu filho. Irmãos, eu perdi todas as minhas economias. De uma vez só, fui lá, argumentei, sentei, levei advogado, estava lá, eu assinei a cláusula, eu sabia, já era. Deus está no controle, irmão. Sabe o que Deus quis me ensinar? Custou caro, reverendo. Custou caro. Que Deus é quem manda na minha vida. Não sou eu. Eu não sou dono da minha vida. Quando Deus abre portas, eu entro correndo. Quando Ele fecha, posso bater, posso chutar, posso gritar, eu não vou abrir. Mas a gente tem que aprender essas coisas, irmãos, é com alegria. Porque não é reclamando, tudo bem, Deus é soberano, fazer o que? Não. É com a certeza de que Deus é soberano e é bom.
tudo faz como lhe agrada, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, Ele cuida de nós. Então, na sua vida, em nome de Jesus, Deus me deu essa palavra para você, não posso deixar de pregar. Reconheça a soberania de Deus. No dia da alegria é bom, a gente reconhece. No dia da doença a gente não murmura, porque Deus está no trono. Ele é bom, Ele cuida de nós. Ele sabe o que tem preparado para cada um de nós. Amém, meus irmãos? Que Deus faça de você alguém que reconheça sempre a soberania bondosa do Senhor, em nome de Jesus. Mas olhando para o nosso texto, irmãos, a palavra nos diz nessa manhã, nos fala sobre resultados do encontro com Deus. E agora eu vou ser mais objetivo. O segundo resultado do encontro com Deus é o seguinte: reconheça a falibilidade humana. Reconheça a falibilidade humana. E Jó responde aqui, irmãos, no versículo 3, no versículo 4, lá no capítulo de número 38, Deus fez um desafio a ele e fez a seguinte pergunta: quem é esse que sem conhecimento encobre o conselho? Jó cita o que Deus falou para ele. Sim, Jó, você não sabe de nada, está falando do quê? Deus falou para ele. E outra besteira que Jó falou, Jó cita no versículo 4. E aí Deus vai e usa de ironia com Jó. Deus falou assim: escuta-me, eu falarei, Jó. Eu vou te perguntar e você vai me ensinar. Você é muito inteligente, não é verdade? Me dê uma aula aí, Jó, de como as coisas têm que funcionar. E aí Jó, irmãos, viu que falou demais, falou besteira, e no meio do versículo 3 ele diz assim para Deus: na verdade falei do que não entendia. Falei demais. Falei de coisas que eu não conheço. Coisas maravilhosas demais para mim. São coisas de Deus. Coisas que eu não conhecia. Jó reconhece a falibilidade e a limitação humana. Ah, irmãos, como nós somos falhos. Somente quem conhece Deus, quem vê Deus, entende a limitação e a falibilidade humana. Você vai se lembrar comigo, Isaías, no dia que viu Deus sentado sobre um alto e sublime trono. As abas de suas vestes enchiam o templo. Os anjos cantavam, tampando o rosto com suas asas, mas também voando, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra cheia da sua glória. Isaías cai em terra e diz: ai de mim, estou perdido, sou homem de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías reconhece o seu pecado. Eu quero fazer um desafio para você nessa manhã. Eu não vou ilustrar mais, porque a gente tem que ser objetivo, mas eu quero dizer para você o seguinte: se humilhe, reconheça que você é falho, que você não tem a perspectiva do todo, peça perdão ao Senhor pelos seus pecados, como Jó fez, e diga: Senhor, dirige a minha vida do jeito que o Senhor quiser. Eu sou falho, eu sou pecador, me perdoa, me ajuda a confiar no Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas. Que Deus nos abençoe, irmãos, que nós sejamos humildes e reconheçamos nossas falhas, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Mas, em último lugar, nessa manhã, ao olhar para o texto da palavra, a gente aprende o seguinte, amados amigos e irmãos: qual é o resultado do encontro com Deus? Primeiro lugar, reconheça a soberania de Deus. Segundo lugar, reconheça a falibilidade humana, ou seja, a sua. Mas, em terceiro e último lugar, reconheça o valor da experiência. Reconheça o valor da experiência. Repita comigo, vamos lá? Reconheça o valor da experiência. Todo mundo é para repetir, vamos lá? Reconheça o valor da experiência. Versículo de número 5 e 6. Eu vou ler o 5, vocês o 6. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Vocês? Irmãos, eu fico perplexo aqui. Deus não falou de ninguém dessa igreja aqui que é íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. Não falou. Pelo menos até onde eu sei, né? Jó é um santo varão, irmãos. Jó ouve os profetas. Não tem a Bíblia escrita toda naquele dia, mas já teve Enoque que pregava. Já teve Noé. E o próprio Jó é um homem de Deus, que ouve as palavras daqueles que vêm pregando a palavra de Deus. Irmãos, Jó reúne e faz sacrifício com medo de que seus filhos tenham pecado contra Deus. Que pai faz isso? Senta com cada um e tem um momento de aconselhamento, não é pastoral, não. Aconselhamento paternal. E Jó começa a falar: como é que é a sua vida? Como é que está seu namoro? Como é que você tem gastado seu dinheiro? E começa a vasculhar a vida dos filhos e das filhas, dos 7 filhos e das 3 meninas, dos 10. Jó pastoreia a sua família. Jó é um camarada generoso. É o mais rico do Oriente, mas abençoa todo mundo.
Irmão, Jó é um santo varão, mas Jó tem essa grande prova durante anos de sofrimento. Deus vai restaurá-lo, amado amigo e irmão. Mas Jó, quando tem aquele momento de encontro com o Senhor, onde Deus aparece na teofania, amado irmão, Jó vê a manifestação de Deus. E o que eu estou querendo dizer para você aqui? Nós não deixamos de ser reformados. Nós acreditamos que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, mas a própria Bíblia diz que você tem experiência com Deus. Reformado que é contra a experiência com Deus é deformado. Está certo? Porque ele não acredita nas Escrituras. As Escrituras dizem que nós podemos ter experiência com Deus. A experiência não é regra de fé e prática, eu repito. A regra de fé e prática é a palavra. Mas, irmãos, muitas vezes a gente conhece mais de Deus na hora da dor. A gente conhece mais de Deus no dia da perda. A gente é fortalecido mais por Deus no dia da provação. E Jó, então, naquele redemoinho, ele pôde ver Deus e se humilhar. E ele disse assim, eu te conhecia só de ouvir. Deus, eu já ouvi as tuas mensagens. Mas agora os meus olhos te veem. Jó reconhece, eu estou conhecendo mais de Deus. Eu estou sendo mais cheio da presença de Deus. O meu caráter está sendo transformado por Deus. A minha vida está sendo mudada por Deus. Louvado seja Deus. E aí Jó diz, por isso eu me abomino. Certo? Eu me arrependo de mim mesmo. Eu me entristeço comigo mesmo. E me arrependo, lamento. Jó estava chorando, irmão. Chorando. Falei, Deus, como é que eu vou falar uma besteira dessa? Chorando pelo pecado. Você já fez isso, irmão, alguma vez? Ontem eu estava lendo sobre Jonathan Edwards mais uma vez. E John Piper conta no livro que eu estava lendo que Jonathan Edwards, às vezes, tinha tamanha convicção de pecado, mesmo sendo um santo varão, que ele chorava por horas a fio pelos seus pecados diante de Deus, porque ele era um homem que conhecia Deus. Ele trancava a porta do gabinete ou do quarto e chorava durante horas, porque quanto mais você conhece a Deus, mais você sabe o quanto você é podre. Quando o Jó tem experiência com Deus, isso faz de Jó alguém humilde. A experiência com Deus no meio da dor, irmão, nos humilha. E faz de nós alguém dependente de Deus. E mais uma vez eu pude ler sobre aquele momento. Edwards, exímio teólogo reformado, vai pregar em outra igreja, e a igreja está em avivamento. E dona Sara, mãe de mais de 10 filhos, mulher de Deus, está numa reunião de oração, outro pregador pregando, termina o culto, ela começa a orar, junto com os irmãos, e de repente, ela é, irmãos, invadida pelo poder do Espírito Santo, e desmaia no meio da oração. Todo mundo começou a fuxicar. Meu Deus, a esposa do pastor está doida. Imagina se Cleusa caísse aqui no meio. Cleusa. Tão discreto do jeito que é, né? E de repente, então, está tudo complicado. Começa o bochicho. E o reverendo Jonathan Edwards volta para Northampton e senta ali, amado amigo e irmão, e conversa com sua esposa. Ouve o que foi. E ele era um homem tremendamente analítico, um dos maiores pensadores da história da humanidade. Ele começa a olhar para a vida de Sara. Irmãos, uma dona que tinha 14 filhos, que a casa estava cheia o tempo todo, que sempre tinha visitante visitando o grande Jonathan Edwards, certo? O marido, ele entrava no gabinete, aquele homem era um pastor que estudava 13 horas por dia e outras 2 orava. Ele não tinha tempo de ficar com um menino, não sei o quê, ele era um cara muito ocupado. E aquela dona industriosa cuidava de tudo. E você sabe, irmã, que tem dia que você está cansado, você fala, mas eu estou tão cansada, não tem ninguém que me ajuda, e não sei o quê. E dona Sara Edwards não podia ser diferente. Mas Jonathan Edwards conta que depois daquele momento de experiência que Sara teve com Deus, ele começou a observar a vida de Sara, e ela começou a exercitar todos os seus trabalhos com espírito de gratidão, sem murmuração alguma, louvando ao Senhor por tudo que Deus havia feito. E aí ele diz, eu vi nela o fruto do Espírito. Ela está servindo a Deus com alegria. E eu posso testificar por causa dos frutos, conforme a palavra diz, que a experiência de Sara é genuína. Ela teve uma experiência com Deus. Tem regras para você entender a experiência na Bíblia. A pessoa que tem experiência tem que dar fruto. Não pode contradizer a doutrina bíblica. Mas, irmão, Deus às vezes leva a gente para o vale da aflição, para a gente ter experiência com Deus. E aí a gente vai confiar na Bíblia, como regra de fé e prática, vai adorar a Deus e vai continuar humilde, porque a gente sabe que o Senhor conduz todas as coisas.
no final dessa mensagem, nessa manhã, eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já se encontrou com Deus? Eu falei para você de Jesus no meio do sermão. Ele morreu na cruz. Ele pagou os seus pecados. Ele ressuscitou para que você pudesse se encontrar com Deus pela fé. Não um encontro aterrador e desesperador, mas um encontro restaurador, vivificador, transformador para a sua vida. Nessa manhã eu quero fazer um grande desafio a você. Que você reconheça que Deus está no controle de tudo. Que você reconheça a sua falibilidade. Que você reconheça que se Deus bota a gente no vale de lágrimas, é para que a gente o conheça mais. Que nós nos humilhemos, amém, meus irmãos? Na presença do Senhor. Que o Espírito Santo nos abençoe. Que Deus nos dê a bênção de conhecê-lo em Cristo Jesus cada dia mais e mais. Que você se encontre com Deus. E que o encontro com Deus mude a sua vida. Em nome de Jesus. Vamos orar nessa manhã. Eu quero convidá-lo a orar ao Senhor de joelhos onde você está. Nós vamos nos humilhar. Talvez as coisas não tenham acontecido do jeito que você queria, mas você vai agora prostrar os seus joelhos. Ore a Deus nessa hora. Reconheça, Deus, as coisas não andaram do jeito que eu queria, mas eu bem sei que tudo pode. O Senhor pode fazer tudo aquilo que o Senhor quiser. Ó Deus, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. O que o Senhor decretou vai acontecer. Ninguém pode impedir. Nem presidente, nem pastor, nem conselho, nem nada. Deus, eu sou falho. Avalie a sua vida agora. Veja onde você falhou. Veja onde você tem tropeçado. Veja onde está o seu erro. Peça perdão ao Senhor. E diga, Deus, obrigado porque o Senhor me encontrou hoje aqui nas Escrituras. E nesse encontro maravilhoso, eu quero, Deus, nessa hora, em nome de Jesus, dizer para o Senhor que eu não sou nada, que eu me humilho diante de Ti, que eu preciso de um momento de renovo do Senhor Deus na minha vida. Nós vamos orar ao grande Deus nessa manhã, clamando a sua bênção e a sua direção sobre nós, em nome de Jesus. Vamos falar com o Senhor nessa manhã? Coloque sua alma diante dEle. Ele está ouvindo a sua oração. Querido Deus, eterno Pai, aqui está a tua noiva de joelhos diante do Senhor. Nós queremos pedir perdão, Deus, por todos os nossos pecados. Perdão por tudo aquilo na nossa vida que ofende o Senhor. Perdão porque muitas vezes o Senhor não é o maior amor da nossa vida. Nós temos, ó Deus, ó Pai, pessoas que ocupam o teu lugar. Nós temos desejos que ocupam o teu lugar. Nós temos projetos que ocupam o teu lugar. E o Senhor nos leva para o vale de lágrimas, para o dia do aperto, para que a gente reconheça que quem manda na nossa vida é o Senhor. Pai, quem manda na minha vida é o Senhor. Quem manda na vida dessa igreja é o Senhor. Quem manda na vida dos nossos presbíteros e pastores é o Senhor. Ó Pai, nós queremos dizer para o Senhor que tem dias que o Senhor realiza as coisas que nós não esperamos, mas nós queremos dizer para o Senhor que nós nos alegramos em Ti. Perdoa, Deus, os nossos pecados quando a gente fala demais. Como a Lara diz, quando a gente pensa besteira, quando nosso coração é ingrato, Senhor, em nome de Jesus. Perdão, Senhor, porque a gente fala besteira, pensa besteira, reclama. Ó Deus, a gente não é nada. Mas obrigado porque o Senhor deu Jesus para perdoar nossos pecados. E, ó Pai, obrigado porque o Senhor tem chamado esta igreja a um tempo de oração, a um tempo de humilhação, a um tempo de manter a teologia, a doutrina no mesmo lugar que ela tem que estar, porque a Bíblia é a regra de fé e prática, mas é um tempo no qual, quando o Senhor nos dá a experiência, nós não somos experiencialistas, nós não ficamos clamando, dá experiência todo dia, mas quando o Senhor vem e aparece com graça, a gente tem que avaliar a vida e dizer, Deus, a gente se abomina no pó e na cinza, porque a gente acha que é alguma coisa. Perdoa os nossos pecados, Senhor, e faz de nós pessoas mais humildes, mais quebrantadas, mais parecidas com Jesus. Restaura-nos, Deus, e abençoa-nos. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos, em nome de Jesus.